Tudo bem, galera? Aqui é Rodrigo Cavalcante, do canal Dialética do Avesso. E como havia prometido, hoje nós faremos um vídeo sobre as traduções do Capital para o português. Então eu vou falar de uma forma geral sobre as três principais traduções que são utilizadas hoje para se ler o Capital em português aqui no Brasil e fazer um rápido panorama do que seria algumas características dessas três traduções, para você realmente ter um norte aí de se eu posso utilizar uma ou outra, qual é a vantagem de uma, qual é a desvantagem das outras, tá ok? Então vamos lá. Antes eu vou fazer um rápido apanhado aqui sobre a questão da introdução das ideias marxistas no Brasil, aqui, na América Latina. O marxismo no Brasil, ele começa a entrar, digamos assim, com um pouco mais força após a Revolução Russa de 1917, e nós vamos ter, em 1922, a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Antes, nós vamos ter uma forte influência do movimento anarquista na condução dos sindicatos e movimento operário no Brasil. Essa influência ela vai permanecer, mas depois de 1917, depois da experiência da Revolução Russa, o Partido Comunista ele vai começar aos poucos ganhando notoriedade. E Marx começa também a entrar mais no Brasil. No início, nós não vamos ter uma tradução original do alemão, nem uma tradução completa do Capital. Nós vamos ter os famosos resumos. Isso vai dificultar a formação de uma parte da militância. Nós vamos ver que essas recepções das ideias no Brasil foram feitas de forma descompassada, foram feitas de forma também de misturar um certo ecletismo de autores que não fazem parte de um cabedal teórico marxista, a intérpretes que misturavam Comte com Marx, Spencer com Marx. Então vamos ter uma salada aí, e essas ideias elas vão chegar inicialmente difusas, sem muito lastro teórico aprofundado da teoria de Marx. Então nós não vamos ter logo no início uma tradução do Capital. Se você pegar no mundo, nós vamos ter já na França, em 1872. O Capital, o volume 1, é lançado em 1867, a versão alemã. E já em 1872 a 75 nós vamos ter uma publicação da tradução francesa em fascículos. Em 72 nós vamos ter também uma tradução russa. Em 1886 vamos ter na Itália. Em 1887 nós vamos ter também uma na Inglaterra. Na América do Sul nós vamos ter uma tradução da Argentina. Na Argentina, em 1888, 1898, nós já vamos ter aqui uma tradução do livro 1 do Capital na Argentina. Mas em português nós não vamos ter, nem no Brasil, nem em Portugal. Nós vamos ter os resumos. Então, o início da divulgação do Capital no Brasil se deu através desses resumos. Dois resumos que são os mais importantes, que foram publicados constantemente, principalmente a partir dos anos 30. Vamos ter o resumo de uma versão francês, traduzida do francês, do Gabriel Deville, pela editora Moderna Paulistana, que foi publicado aqui em 1931, e esse resumo ele vai sendo republicado, vamos ter várias edições desse resumo, e vamos ter também um resumo do Carlos Cafiero, que em 1932 foi publicado aqui no Brasil, que inclusive o Carlos Cafiero trocou cartas com Marx, e o Marx até elogiou a forma que ele tentou popularizar o Capital do Marx. Marx ele também sempre teve em mente a perspectiva de deixar o capital acessível à classe trabalhadora.
É claro que também isso trazia o reverso da medalha, trazia também para ele uma aflição das ideias também não serem deformadas, né? Popularizadas ao ponto de ser deformadas. Então existia essa tensão, mas essa tradução, esse resumo do Carlos Cafiero foi elogiado por Marx. Depois nós vamos ter, na década de 50, salvo engano, 1957, a Zaha, editora, vai lançar um outro resumo. A originalidade desse resumo é que ele vai ser o primeiro resumo traduzido dos 3 volumes do Capital. É o resumo do Julien Borchardt, né, que esse resumo foi publicado primeiro em alemão em 1919, mas no Brasil ele chega, salvo engano, em 1957 pela editora, pela Zaha editora. E nós vamos ter uma primeira tradução completa do Capital na América Latina, no México, em 1946, pela Fundo Cultural Econômico, e que é a tradução do Venceslau Rosses. Então, assim, vocês podem pegar, eu vou colocar aqui a descrição de alguns livros e artigos que tratam um pouco dessa história das ideias, da recepção do marxismo aqui do Brasil. Desde a derrota da dialética do Leandro Conde, que é um dos mais conhecidos, a história do marxismo no Brasil, organizado pelo João Quartini Moraes, marxismo no Brasil, do Edgar Carone, que ele faz uma discussão muito boa, histórica, dessas publicações do Capital, e alguns artigos que fazem uma síntese dessas publicações, mostrando o papel editorial, né, de algumas editoras na tradução do Capital aqui, na divulgação das ideias marxistas. Então é o seguinte, a primeira edição, a primeira tradução direta do alemão e tradução completa do Capital que nós temos vai ser a da Civilização Brasileira. A Civilização Brasileira ela vai traduzir o livro 1 em 1968. Eu tenho, inclusive, se eu não me engano, eu tenho a primeira edição, mas minha renite não deixou. Estava procurando ali na biblioteca e eu estou com uma renite forte e estava espirrando direto. Mas aí eu trouxe outra edição aqui, ela já está, essa aqui é a 30ª edição da Civilização Brasileira. Essa foi a primeira tradução do Capital. Antes o que se tinha era resumos, né? Então essa foi a primeira tradução, e ela também vai ser a primeira tradução completa no português, que em 68 é lançado o volume 1, em 1970 é lançado, o volume 1 é lançado, o livro 1 é lançado em 2 volumes, em 1970 é lançado o livro 2, num volume só, e em 1973 é lançado o livro 3, em mais 2 volumes. Então, fazendo um total de 5 volumes, essa vai ser a primeira tradução para o português, uma tradução completa do Capital e feita direto do alemão. Ela vai ficar a cargo do Reginaldo Santana, né? E a editora Civilização Brasileira, ela tinha à sua frente o Enio Silveira, que era um editor intelectual corajoso, que colocou para frente uma série de traduções e de edições de livros marxistas, numa época que o negócio era pesado. Só você tem ideia, essa tradução do livro 1, ela foi publicada em 68. Né? A editora Civilização Brasileira também sofreu um atentado no mesmo ano. Lembre-se, nós estamos no grosso, né? Entrando no grosso da ditadura militar. Então, ela cumpriu um papel fundamental. Essa tradução da Civilização Brasileira cumpriu um papel histórico fundamental de divulgação da obra do Marx. A outra tradução, né, chegou depois, que foi a tradução pela A Nova Cultural, uma coleção
Os Economistas. Também está dividida aqui em vários volumes, essa edição. E a outra edição que é usada, a tradução que é usada, é a tradução da Boitempo. A tradução da Boitempo, que do livro 1 tem 2 edições. A tradução da Boitempo. Eu vou falar dessas 3 traduções e vou comparar com a edição original do alemão, o volume 23. Ok? Então, vamos lá. Existe um texto clássico do Walter Benjamin, que é a tarefa do tradutor. O Walter Benjamin, ele diz que a tradução, se eu entendi corretamente o texto, ela existe numa tensão, sempre numa tensão, entre a literalidade e a interpretação. Então nós temos sempre uma tradução, ela está sempre envolvida nessa tensão de ter uma certa literalidade, ser em parte, digamos assim, fiel à língua fonte, mas ao mesmo tempo ter dimensionado também o outro polo, que é o polo da interpretação, no caso da língua-alvo. Então, as traduções, ela tem 2 elementos da tradução. Você tem uma língua fonte, que é a língua de onde você vai traduzir, e você tem uma língua-alvo, que é a língua, o idioma que você vai traduzir. Você não pode ser totalmente literal, porque às vezes você vai traduzir um termo, você vai ser literal no termo, esse termo ele não vai expressar o sentido na língua-alvo. Então ele expressa às vezes um certo sentido na língua-fonte, mas na língua-alvo ele não expressa esse sentido. E ao mesmo tempo você também não pode fugir demais ou interpretar demais ao ponto de você fugir da ideia da língua-fonte. Então essa tensão ela não se resolve. A tarefa do tradutor é uma tarefa ingrata nesse sentido, que essa tensão ela é permanente, ela vai sempre existir em qualquer tradução. Então, assim, partindo dessa ideia do Walter Benjamin, quais são essas traduções aqui, dessas 3 traduções, que conseguem, de uma certa forma, resolver melhor o problema dessa tensão entre a literalidade e a interpretação, e entre a língua-fonte, no caso o alemão, e entre a língua-alvo, a língua de chegada, que é no caso o português. Então vamos falar um pouco dessas 3 traduções. Eu vou pegar 2 conceitos básicos para mostrar para vocês as diferenças e vocês também vão tirar a conclusão de vocês aí. Então vamos pegar, por exemplo, o conceito de valor de uso. Olha, vamos pegar o primeiro parágrafo do Capital, quando ele fala do modo de produção capitalista, ele já traz algumas coisas interessantes para destacar. Olha só, vou pegar aqui a da civilização brasileira. Começar por ela aqui. Então ele fala o seguinte: a riqueza das sociedades onde rege a produção capitalista configura-se em imensa acumulação de mercadorias. E a mercadoria, isoladamente considerada, é a forma elementar dessa riqueza. Por isso, nossa investigação começa com a análise da mercadoria. Eu gostaria de destacar aqui que a tradução não utilizou o termo aparece e trocou por configura-se. Isso traz consequências no cabedal teórico do Capital. Mas vamos ver agora como é que a tradução dos economistas, na Nova Cultural, faz esse caminho. Ela fala lá: a riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias, e a mercadoria individual como sua forma elementar. Nossa investigação começa, portanto, com a análise da mercadoria. Em vez de configura-se, aqui foi utilizado o termo aparece, erscheint.
E vamos ver agora aqui da Boitempo, né? Da Boitempo. A riqueza da sociedade onde reina o modo de produção capitalista aparece, Erscheint, traz a palavra em alemão em parênteses, como uma enorme coleção de mercadorias. E a mercadoria individual, por sua vez, aparece como a sua forma elementar. Então, percebam que, dentre essas três traduções, dessa primeira parte aí, a civilização brasileira, por mais que ela consiga demonstrar um certo sentido, está próximo do sentido, no sentido que o modo de produção capitalista configura-se como uma imensa coleção de mercadoria, é importante, é fundamental, nesse momento, ser literal, ou seja, aquela tensão que nós falamos da literalidade. Porque aparece, não é apenas um termo, é um termo-conceito em Marx, no Capital. Ela traz toda uma carga semântica da dialética, inclusive a dialética hegeliana, a dialética entre essência e aparência, que é fundamental para a compreensão da obra como um todo. Em especial, as três primeiras seções, que é a circulação simples de mercadoria. Então, o fato da civilização brasileira, por exemplo, não ter traduzido aparece por configura-se, a meu modo de ver, faz com que você, de uma certa forma, entenda alguma coisa, né? Entenda o sentido de como a sociedade capitalista ela predomina de uma forma exorbitante, exagerada, monstruosa, como uma coleção de mercadoria, mas ela não traz o sentido, por exemplo, de entender a circulação simples como sendo um modo de aparência do capitalismo. Então, por isso que o termo aparece é importante. E a aparência no sentido de também, dentro dessa aparência, como um modo de existência, poder revelar a essência. Então, toda essa dialética entre aparência e essência não aparece na tradução da civilização brasileira. Acaba se perdendo muito por, nesse momento, não ter sido literal, ter sido mais interpretativo em vez de, nesse momento, ter sido literal. Se fosse literal, já estaria bem. Marx utiliza, aparece com um sentido muito específico que não pode ser apagado. Outro conceito que eu vou pegar aqui é o conceito de força produtiva. Conceito de força produtiva. Então vamos lá. Aqui na civilização brasileira, ela fala o seguinte, na página 62, na civilização brasileira. A produtividade do trabalho é determinada pelas mais diversas circunstâncias, entre elas a destreza média dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento da ciência e sua aplicação tecnológica, a organização social do processo de produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais. A mesma quantidade de trabalho nas quadras favoráveis se incorpora em outra tonelada de trigo, por aí vai. Né? Olha que a parte importante. Né? Antes, a força produtiva não é traduzido como força produtiva, apesar de anteriormente ela colocar, a edição colocar entre parênteses força produtiva anteriormente, mas é traduzido como a produtividade do trabalho. É claro que força produtiva representa o grau de eficiência da produtividade do trabalho, mas força produtiva traz toda uma carga semântica do conceito de Marx em força produtiva. Se eu elimino força produtiva, ou se eu não ressalto tanto o aspecto, se eu equalizo força produtiva, a produtividade, eu posso estar, de uma certa forma, escondendo um pouco o conceito, que é o conceito de forças produtivas na teoria marxista, que é um conceito que é debatido, que inclusive foi disputado durante algumas décadas sobre o que era força produtiva, o que não era força produtiva, se a ciência era força produtiva, se não era força produtiva. Então, assim,
Vamos ver aqui como é que está aqui nos economistas. Os economistas. Aí, aqui. A força produtiva do trabalho é determinada por meio de circunstâncias diversas, entre outros pelo grau médio de habilidade dos trabalhadores, o nível de desenvolvimento da ciência, sua aplicabilidade tecnológica, a combinação social do processo de produção e o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais. Aqui já incorpora o conceito de força produtiva, né? E vamos ver agora da Boitempo, da Boitempo Editorial. Tinha marcado aqui. Só um momentinho, acho que eu desmarquei. Pronto, tá aqui. Essa força produtiva do trabalho é determinada por múltiplas circunstâncias, dentre outras pelo grau médio de destreza dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento da ciência, da sua aplicabilidade tecnológica, a organização social do processo de produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais. Então aqui já coloca a perspectiva de não uma produtividade que pode dar uma ideia de um elemento estático ou então de um elemento isolado, né? Mas forças produtivas da sociedade entendida como um todo, compreendida na dimensão social, na dimensão total. E se nós vamos para o original em alemão, aqui é Die Produktive Kraft, né? Então, Die Arbeit. Então, o termo realmente é força produtiva do trabalho, né? De Productive Kraft, é um craft, é uma força, né? Não é uma produtividade, não é uma height, usa duas palavras, usa o radical de produtivo e usa o radical de força, né? Não usa-se um sufixo para dar uma noção de produtividade, né? Então é uma produtividade do trabalho. Então é o seguinte, a civilização brasileira, ela cumpriu um papel importante e foi um marco editorial no Brasil. Mas essa tradução do Reginaldo Santana, ela, a meu ver, ela perde muito das discussões que foram incorporadas no marxismo do final da década de 60 para cá, né? Então esse digamos, o principal limite dessa tradução. Então essa tradução ela não incorpora essas discussões, não tem como incorporar essas discussões, são discussões que vieram a posteriori, né? A tradução dos economistas é uma tradução muito boa, né? É uma tradução que ela já traz esse aspecto mais filosófico da obra do Marx, né? Traz também esse aspecto filosófico, mas a tradução da Boitempo ela tem um certo diferencial porque ela é baseada na Mega 2, nas obras completas do Marx e Engels que retornaram a ser editadas na década de 70 e 90, que continua ainda hoje. Mas a seção 2 da Mega 2, que é editada na Academia Alemã, ela traz todo um aparato teórico e um debate filológico da produção do Marx bem mais amplo do que as outras edições. E outra vantagem da Mega 2 e dessa edição da Boitempo ser baseada na Mega 2 está principalmente no livro 2 e no livro 3. Porque no livro 2 e no livro 3 foram editados pelo Engels. E o Engels fez várias alterações na edição. E ele diz no começo que todas as alterações que ele fizer, ele vai colocar lá FE, com Friedrich Engels, mostrando que essas alterações são dele e tal. Mas ele não faz isso em tudo, tem muita parte que ele não faz.
ele utiliza alguns textos em detrimento de outros, não há uma justificativa dessas escolhas. É claro que eu não estou querendo fazer uma crítica assim, pesada ao trabalho editorial que o Engels fez. O Engels fez isso tudo sozinho, e inclusive para a época ele foi até avançado em algumas partes no trabalho editorial. Só que em alguns momentos o pensamento de Engels se diferencia do pensamento de Marx. E é importante uma tradução que mostre onde é ali o dedo do Engels e não do Marx. Então a Mega 2 ela faz isso. E a Boitempo ela tem a vantagem de estar calcada nessa tradução aí da Mega 2. É uma tradução do Rubens Erdely. E a tradução da Nova Cultural, ela traz também uma vantagem, que é a tradução do Regis Barbosa e do Flávio Cotter. E ela traz a coordenação e revisão do Paul Singer, e ela traz, a meu ver, uma das melhores apresentações do Capital, que é a apresentação do Jacob Gorender. Essa apresentação do Capital, do Jacob Gorender, que está nos Economistas, ela foi reduzida na Boitempo, porque a Boitempo reduziu essa do Gorender e colocou ainda uma apresentação do José Arthur Gianotti e uma parte do Althusser. Então ela priorizou uma discussão entre essas três apresentações, essas três formas de ver o Capital, e ela reduziu um pouco a do Gorender. E a do Gorender é uma apresentação muito panorâmica, mas ele faz com primor essa apresentação panorâmica do Capital. Eu gosto muito dessa apresentação, gosto também de uma apresentação do Alex Kalinick, um historiador inglês, que ele faz também, eu não me lembro o título do texto, eu acho que esse texto tem em português também. Então, se eu relembrar o texto, eu posso colocar aqui também na descrição. Então, assim, em linhas gerais, nós avançamos muito em relação aos resumos. Então hoje nós temos acesso a uma tradução, 3 traduções diretas do original alemão, né? A maior parte dos resumos e das versões vieram através de uma segunda via, se traduzia do alemão para o francês e traduzia do francês para o português. Então eram resumos traduzidos de segunda via. Então isso complica bastante para a apreensão do pensamento e da obra do autor. Em linhas gerais, eu acho que é isso, né? Aproveita aí, quem não se inscreveu, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, faça um comentário, dê o like se gostar do vídeo, se não gostar, dê o dislike, mas comenta, tenta debater. E para que o canal ele possa aumentar a sua repercussão e o debate sobre a obra de Marx chegar a maiores lugares, né? Então é isso. As 3 traduções são boas, mas eu deixo uma ressalva aqui na tradução da Civilização Brasileira. Então, muito obrigado e até mais.